Essa história de Isaac, um personagem bem conhecido na Bíblia, e que nos ensina algumas coisas, irmãos. Sabe, uma coisa que eu acho interessante na palavra de Deus é que, por mais que nós olhemos aqui a história dos patriarcas da fé, nós vamos conseguir, através de princípios, aplicar a palavra nos nossos dias. Então ela não está obsoleta, ela não tem só um contexto histórico, ela tem um contexto vivo. E sempre que eu leio a palavra de Deus, eu não consigo me deter tão somente nesse ponto teológico de entender, literalmente o texto, mas tentar extrair humildemente dele o que nós podemos aplicar e vivenciar nos nossos dias hoje. Eu vendo essa história de Isaac, me lembrei muito bem da nossa história. Eu estava até compartilhando com minha esposa hoje. Em 2010, nós tivemos um desafio de sair da nossa terra, da nossa parentela, e vir para essa terra, chamada Recanto das Emas. E foi um desafio muito grande, porque nós tínhamos uma coisa que por muito tempo eu busquei e hoje eu estou combatendo. Algo chamado estabilidade. Eu sei que muitas vezes isso choca as pessoas, que talvez o desejo no coração de muita gente é justamente isso, a estabilidade. Eu preciso passar num concurso, eu preciso receber uma bênção, eu preciso fazer qualquer coisa para buscar a minha estabilidade. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nem sempre a estabilidade é saudável, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não vamos saber lidar com a estabilidade, irmãos. E nós podemos afirmar que naquele tempo nós tínhamos uma coisa chamada estabilidade, porque eu trabalhava naquela cidade, nós tínhamos um comércio naquela cidade, nós éramos conhecidos naquela cidade, toda a minha família morava naquela cidade. Então assim, para mim estava muito cômodo. Eu era um pastor auxiliar dentro de 12 pastores. Eu pregava uma vez por ano e olha lá. Qualquer problema que dava, irmão, eu já passava para o meu pastor, falou: opa, segura aí, irmão, que isso aí não é comigo não. Então, para mim, humanamente falando, estava cômodo demais. Mas quando Deus tem algo na nossa vida, presta atenção que eu vou te falar nessa noite. Quando Deus tem algo na nossa vida, Ele movimenta as coisas. E quando Ele perceber que a estabilidade, que eu vou te falar, não foi o diabo que te deu, que Ele te deu, está te arrancando do propósito dele, ou está desacelerando o que precisa ser acelerado, você pode ter certeza de uma coisa, você vai ver a mão de Deus. Por que eu estou te falando dessa forma? Porque nem tudo é o diabo. Presta atenção, cara. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes é Deus que te empurra, é Deus que provoca, é Deus que viabiliza situações, circunstâncias para nos fazer acordar. Pá, preciso voltar, preciso focar, preciso priorizar, preciso buscar. Irmãos, eu nunca me esqueço, nós viemos para cá, algumas pessoas estão conosco aqui desde o começo. Aos que, quando nós iniciamos isso aqui, na realidade hoje quase não tem mais ninguém. E nessa história, hoje, semana passada, nós estávamos comemorando nossos 14 anos aqui nesse lugar. E talvez poderia ter sido uma oportunidade melhor de eu estar falando dessa história. Eu falei que ia falar e não me lembrei, entendeu? Então estou aproveitando agora, está gravando, e esse vídeo internacional. As pessoas precisam saber dessa história. Então nós viemos para cá, um desafio, e eu tinha uma palavra no meu coração que era o seguinte: como eu gosto de estabilidade, eu sempre busquei estabilidade, eu trabalhei por estabilidade, então baseado na estabilidade eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar minhas coisas lá e vou vir para o Recanto das Emas, porque se der errado, eu volto para a minha estabilidade. Aí a primeira palavra que Deus falou assim: não, vende tudo e vem para cá, porque aqui não tem volta mais. E não é fácil isso, irmão. A gente olha a vida desses homens aqui e a gente percebe, quando você já viveu alguma experiência como essa, que não é fácil tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas em nossas vidas. Principalmente quando você está na estabilidade. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus. Você não está em pecado, você não está com problema no casamento, não está com problema financeiro, mas Deus fala: eu quero te movimentar. Você quer buscar respostas, você quer saber de Deus os detalhes, e nem sempre, irmão, e graças a Deus por isso, não tem os detalhes. Nós viemos para esse lugar, éramos 6 pessoas,
umas 8 pessoas mais ou menos, e Deus começou a abençoar. Nós tínhamos uma igreja para abrir em Águas Lindas, o pastor Admilson queria abrir primeiro do que nós aqui, mas o negócio aqui tomou uma proporção tão grande na época, entendeu, que nós tivemos que inverter a agenda e inauguramos a nossa igreja aqui no Recanto das Emas em agosto, né, de 2010. E irmãos, eu confesso para vocês, nessa jornada e nessa caminhada, teve uma pessoa que nunca me abandonou, além da minha esposa, por pura falta de opção. Foi Deus. Interessante que nessa última transição que nós fizemos também, para passar a ser a comunidade do amor, eu recebi a mesma palavra do meu apóstolo, e foi interessante porque eu já tinha vivido isso na pele. Ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, tu tem uma palavra de Deus, então fica com essa palavra, porque tem hora que só vai sobrar você e essa palavra, todo mundo vai te abandonar. Então não confia o meu projeto em pessoas, não confia. Nós passamos muitas situações difíceis aqui, irmão. Nós enfrentamos a GFIS, nós enfrentamos Covid, nós passamos por tudo isso aqui. Então foram situações que estavam totalmente fora do nosso controle, mas nos atingiram diretamente aqui. Mas a palavra que Deus estava colocando, eu estava de serviço hoje, estou mexendo no sonho, está ficando ruim toda hora aqui, moço. Aleluia. Eu estava no meu serviço hoje, vou dar um pouquinho de agudo. Aleluia. Som. Aleluia. Aí. Glória a Deus. Isso. Deixa quietinho. Em nome de Jesus. Não mexa mais. Isso. Estava no meu serviço. Vamos voltar para o meu serviço agora. Volta aí. Estava no meu serviço. E hoje pela manhã, eu estava preparando essa palavra, sabe, irmãos? Orando a Deus. E muitas vezes não tem nem nada a ver com essa história, mas me deu assim, um sentimento. Quando eu mudei para um barraco que eu comprei lá em Braslândia, eu escrevi uma frase na parede. Era um barraco velho, irmão. A pessoa que me vendeu, foi interessante a propaganda que ele fazia. Ele falou assim: olha a grade dessa casa. Porque eu não podia olhar para o barraco. Se eu olhasse para o barraco, eu não fazia negócio. Aí ele me tirava do barraco e falava: olha a grade dessa casa. Olha essa grade toda chapa 18 e tal. Eu falei: poxa, mas grade, eu quero olhar o barraco. Ele: não, olha esse portão. Irmão, só tinha um portão mesmo. Primeira chuva que nós enfrentamos lá, era água para todo lado e tal. Aí eu peguei e botei num papel, Romanos 4,17. Porque o Deus que vivifica os mortos é o mesmo Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E nós começamos a declarar isso. Nós vamos fazer uma casa aqui. Nós vamos construir uma casa nesse lugar. Irmão, nós tínhamos no banco nada. Mas nós temos uma palavra. Porque Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como já fossem. A gente levantava naquele barraco velho. A primeira frase que a gente via estampada na parede era essa: Romanos 4,17. Porque Deus, o Deus que vivifica os mortos, Ele chama à existência as coisas que não são. Você precisa se enquadrar nisso, porque isso é mental. Porque você olha no racional, você nunca vai entender isso, porque isso é sobrenatural. Deus não está pedindo o teu recurso, não está pedindo a tua força, está falando assim: ei, se você quiser eu faço. E eu chamo à existência as coisas que não são, como se já fosse. Você vai espantar, porque parece que estava tudo pronto. E nós vimos isso acontecer, irmão. E sabe o que acontece quando você tem uma experiência dessa? Acabou, irmão. Você destrava. Por isso que eu te desafio, em nome de Jesus, se você não tem uma experiência sobrenatural com Deus nessa noite, faça um propósito com Deus. Fala: Deus, eu preciso ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Tem pessoas que servem a Deus há tantos anos e não tem uma experiência de vivenciar um milagre de Deus, que hoje pode levantar e falar: pastor, eu tenho uma bênção para contar aqui. Porque você sempre quis estar no controle. Mas deixa eu te falar aqui, meu irmão. Quando nós olhamos um texto como esse, você vai vendo sempre Deus tem um negócio com Isaac. Fala assim: Isaac, eu tenho um negócio contigo, mas eu preciso movimentar a sua vida. Você precisa sair da estabilidade e vir viver na minha mão, no meu milagre. Porque pessoas, 2000 anos depois, 4000 anos depois, vão estar falando de você. E eu preciso aparecer na sua história, porque não fala: pá, mas Isaac, que cara especialista, que cavador de poço, que cara que plantava bem, que bom fazendeiro que era Isaac, mano.
Mas você percebeu aqui que tudo que acontecia, falava assim, sabe por que acontecia? Porque Deus o abençoava. Então quando nós íamos para cá foi um desafio, irmão. Nós tínhamos a nossa loja, que construímos a casa, eu já contei essa história para vocês aqui, mas eu continuo, porque quem está com o microfone sou eu. Construímos a casa dos nossos sonhos, a casa dos nossos sonhos, irmão. Quem conheceu a nossa casa lá em Brasilândia lá? Na época, nós éramos de uma geração, sabe aquela geração L? Quem já viu essa geração? Uma geração lascada, irmão, pobre. Sabe, quando nós construímos aquilo, a gente não sabia se o pessoal ia aplaudir, ou se ia falar assim, tá roubando. Você sabe o que o pessoal falou? O que você acha que o pessoal falou? O que você acha? Qual foi o comportamento das pessoas? O que você acha? Quem? Tá roubando? Justamente, irmão. Meu vizinho não aguentou. O vizinho não aguentou. Não foi, o vizinho lá, para o meu chegado, o vizinho falou assim, o pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Não sei se ele me chamava de pastor. Tá pegando mal demais. Porque assim, a nossa rua não tem uma casa igual a sua. E do nada só chegou aqui. E assim, o que o pessoal está comentando aí? Que o senhor encorta esse carro do GDF aqui. Eles estão falando que o senhor está roubando. O senhor está envolvido. Eu estou falando porque eu sou seu amigo. E estão falando comentário aí. Irmão, eu não parei nisso não, sabe por quê? Primeiro, eu tinha certeza. Se você me perguntar hoje, como é que nós construímos? Irmão, eu não sei, irmão, como é que nós construímos. Diante de Deus, falo para você, sem hipocrisia, sem querer criar um cenário para você. Eu não sei, porque matematicamente, sabe, irmão, exatamente, com ciências exatas, não tem como saber, porque eu só sei que o Moisés era o meu pedreiro. Ele ia pedindo, eu ia comprando, ele ia pedindo, eu ia comprando, ele ia pedindo, eu ia comprando. Como é que eu paguei? Eu sei que nós acabamos ali, irmão, nós tínhamos uma casa e um carro. E não tínhamos dívida nenhuma. E até eu cheguei a duvidar, falei, parece que eu estou roubando. Mas nós vivemos esse milagre, irmão. Romanos 4,17. Essa palavra cravou no nosso coração. E quando nós viemos para cá, eu só lembrava disso. Romanos 4,17. Porque o Deus que vivifica os mortos, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Aí você aplica isso para uma bênção material. Você aplica isso na vida de uma pessoa. Se você não está vendo não, né? Mas eu estou vendo o que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus vivifica os mortos. E Ele vai chamar a existência isso que está morto dentro de você. Esse propósito, esse ministério, essa libertação que está dentro de você. Então você começa a aplicar isso em tudo. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. E nunca na estabilidade nós vamos pensar dessa forma, irmão. Ao contrário, a estabilidade vai nos levando para um nível de confiança que nós passamos a confiar demais em nós e de menos em Deus. E Deus não quer esse tipo de relacionamento, sabe por quê? Porque nós nem conseguimos adorar a Deus como deveríamos, porque nós não temos gratidão na manhã. Deus, obrigado. Na realidade nós estamos falando assim, por que obrigado? Se eu que tenho que levantar, se eu que tenho que trabalhar. Ah, não vai não, para tu ver, como as pessoas falam. Mas se você entende quem é Deus, de cada detalhe da sua vida, como é que Ele tem colocado na sua mão. Por que não tem sido mais intenso? Porque você não tem confiado, irmão. Sabe por que não tem sido maior? Porque você não tem entrado mais. Fala assim, Deus, eu quero mais. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Um dia eu quero contar um testemunho que glorifique, que honre o Teu nome. Não é para me pisar em ninguém não, é para o Teu nome ser exaltado e glorificado. Eu quero que esse improvável um dia fale do Senhor com autoridade. Fala assim, ó, eu não sei o que você pensa com respeito a isso, nem o que você está pensando na sua cabeça agora, mas eu sei, eu vivi isso, ninguém me rouba isso, irmão. Você está entendendo como quando eu falo para vocês, as pessoas podem te tocar, te magoar, te invejar, querem te destruir, mas o que você tem de Deus, carrega de Deus, é intocável. Tanto em testemunho, como em autoridade, os dons que Deus te dá, como Deus te usa, irmão. Isso fecha portas e cala o inferno e cala pessoas pelo que você carrega de Deus. Sabe, querido, se nós estamos aqui, por que eu estou falando isso para você nessa noite? Nós temos muitas promessas, nós viemos para meio do mato, irmão. Nós estávamos lá no centro, porque nós queremos o quê? O centro é melhor, hein? Você está vendo Isaac aqui? Isaac estava no centro. E no centro ele estava prosperando. E humanamente falando, geralmente no centro você prospera mais. Mas você percebe que na história de Isaac, ele vai ser pressionado, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso aqui, e ele sai do centro e vai para o vale.
Mas o texto me diz que no vale, Deus o abençoava, irmão. E nós temos uma palavra para esse lugar, presta atenção nisso, cara. Você que está chegando aqui. Nós temos uma palavra para esse lugar. Aqui é aquele rio Jordão, no deserto que o João Batista pregava. E toda circunvizinhança, vizinhos, amigos, religiosos, doutores, mestres, iam ter com ele lá no deserto. Ele não estava no centro, no templo, no famoso templo de mármores caríssimos, não. Ele estava no deserto. E uma pregação profunda, profundamente teológica. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas a glória de Deus naquele lugar, a presença de Deus naquele lugar atraía as pessoas naquele lugar. E nós cremos nisso e temos profetizado isso nesse lugar. E eu estava compartilhando com minha esposa justamente isso. Eu tenho sentido que isso vai se intensificar nesses dias aqui, irmão. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Sabe, irmãos, então nós temos liberados. E eu preciso novamente começar a profetizar isso aqui. Eu estava falando para os meninos, eu estava pintando aqui. Eu tenho desenhado uma igreja aqui, virado para lá, essa área também do lado que é nossa. Um templo aqui para 2.500 pessoas, virado para essa cidade, no qual aqui na frente é o nosso estacionamento, cheio de carro novo. E ninguém vai acreditar, fala, não, no recanto, não, esse lugar só tem peba. A 605 só tem mala, aí só tem assaltante. Pois é, irmão, nós chegamos para fazer a diferença. Porque mesmo no vale, se Deus estiver conosco, nós vamos ser abençoados. Isso está queimando de novo meu coração, irmão. Por isso que eu vou fazer a oferta no final. Você me... Vigia, irmão. Esse é Isaac, a história de Isaac. Isaac, vivendo a mesma experiência de Abraão. Abraão estava na terra da promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mostrou a terra, chegou na terra. Aí o texto diz que teve fome na terra. Ou seja, existem momentos que você pode estar na terra, na promessa, na direção, na palavra, mas vai ter fome, vai ter crise, vão haver dificuldades, faz parte do processo, irmão. Para Abraão, seu pai da fé, ele precisava viver pela... Quem é que vive pela fé? 2, 3, 4, 5, 6. Até para viver pela fé você está com preguiça, mas... Quem vive pela fé, levanta a mão. Bando de mentiroso, irmão. É só uma pegadinha, não tem jeito de você sair disso aqui. Porque viver pela fé é um desafio, irmão, muito grande. Sabe o que é viver pela fé? Você fala assim, Deus, eu não quero mais estar no controle, não. Agora a minha vida está nas tuas mãos. Me direciona, toma conta. Ei, irmão! Começa a orar a Deus nesse sentido. Fala, Deus, eu quero ser como Abraão. Eu quero que meus parentes, eu quero que a minha geração, eu quero que os meus filhos me conheçam como o pai da fé. Alguém que abriu mão da segurança, alguém que abriu mão das formas normais e desafiou o mundo espiritual no sobrenatural e dizer, eu vou viver pela fé. Viver pela fé é um desafio. E Abraão era o pai da fé. Como é que ele ia ser o pai da fé se ele não tivesse desafios de viver pela fé? E um deles foi esse, no momento que teve fome no Egito também. Teve fome em Israel. E o texto diz que ele desceu para o Egito, né? A Bíblia fala que os filisteus invejaram e entulharam os poços de Isaac ali, naquele momento. Os poços que Abraão havia cavado. Meu irmão, interessante isso aqui, eu estava vendo esse contexto histórico. Água no deserto é ouro. Sabia disso? Muito mais precioso que o ouro, porque não tem água no deserto. Então quando a gente fala assim, poxa vida, Abraão abriu poços, e se destaca isso, deixa eu te falar uma coisa, porque muita gente tentava abrir poço, irmão, só que não dava água, era cheio de buracos, mas não tinha água, mas Deus direcionava. Você já viu, quem já viu alguém ver no melhor lugar para ter água? Alguém já viu já? O cara pega aquele galho de
de goiaba. E sai andando, tom. Aí vai pisa aqui, estava bem aqui. Aqui tem água. Só que aqui é muito fácil. Nós estamos aqui no Monjolo, cheio de água. Aqui, o que a especialidade desse pessoal faz aí? Que eu não sei nem se é macumba ou o que é isso, mas é macumba, é Daí? Não é não, né? Tu que é um calunga aí, original. Eu sei que funciona, irmão. Eles pegam o galinho, aí quando o galinho faz assim, para cavar aqui. Nós temos duas experiências aqui, né, que funcionou. O nosso poço ali de Jacó nunca secou, irmão. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Um poço para enfrentar Neide, Vanessa, entendeu? Tem que ser um poço bom, irmão. E nós enfrentamos isso aqui tudinho, nunca secou. Graças a Deus, nosso poço é abençoado, irmão. Nunca faltou água. Então não é qualquer poço, não é qualquer lugar. Então quando falava assim, ele cavou um poço, as pessoas invejavam. Ao invés, presta atenção como é que é a cabeça de um filisteu. Em vez dele aproveitar e falar, pai, eu vou pegar essa água para mim. Sabe o que eles faziam? Com inveja, eles entulhavam. Não quero esse poço. Entulhava, jogava terra. Só que Isaac chega naquela região e o texto diz que ele começa a desentulhar os poços. Porque, irmão, presta atenção numa coisa. Se alguém já inventou a roda, isso é sabedoria o nome disso. Se alguém já deu um conselho. Por isso que a Bíblia fala, na multidão de conselho, assar. Porque quem vai te dar um conselho? Alguém já tem experiência. Você pergunta, vem cá, como é que... Vamos dar um exemplo de quê? Deixa eu lá, qualquer coisa. Eu estou precisando cavar um poço aqui, vamos lá. O que você acha? Manilha ou não manilha? Eu falei, cara, se eu fosse você, eu manilhava. Porque um dia eu cavei um poço e desbarrancou tudinho. Então o que é o ideal? Manilha. Experiência. Conselho. Se Abraão já cavou os poços, irmão, Deus abençoou a localidade, ele já tinha. O que ele vai fazer? Eu vou desentulhar, porque aqui eu tenho certeza que tem água. Então eu não vou brigar com a água, eu vou brigar com os entulhos. E o texto diz que ele começou a desentulhar aqueles poços. Só que tem um problema, irmão. Ele começa a ser abençoado demais. Você está entendendo porque muitas vezes existem pessoas que escolhem ser medíocres, pseudamente humildes, porque não quer ter problema, porque, olha o que eu vou te falar aqui, não é para te espantar não, mas é para te preparar para onde Deus vai te colocar. Você prosperar, você crescer, incomoda muita gente. Você já reparou que qualquer coisa que você faz, você compra um carro melhorado, você faz qualquer coisa, você bota cabelo, qualquer coisa que você fizer, irmão, você mexe com as pessoas. Então a gente precisa, pastor, então não vou fazer nada. Não, irmão, não é esse o conselho de Deus, você precisa enfrentar isso. Eu até coloquei aqui, ó, ele é expulso. Você é expulso de alguns lugares, não é porque você não serve, é porque você incomoda. Entendeu? Agora preste atenção nessa segunda frase aqui, que essa primeira você anotou, eu vi que está numa anotação total aqui. Então a segunda, olha, se ninguém inveja nada de você, provavelmente você é muito irrelevante. Pastor, graças a Deus, Deus tem me guardado, ninguém tem inveja de mim. Você é um banana, irmão. Não tem expressão, não se posiciona. Aquele cara que fala, é sim, é sim. É não. Fala assim, não, isso aqui não. A Bíblia diz assim, irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem hora que ele tem que se posicionar. E nem sempre se posicionar, você vai ficar bem na fita, politicamente falando. Não. A sua reputação, talvez, eu sempre falo para vocês, se importe com a integridade. Porque a reputação, muitas vezes, em nome do Evangelho, em nome dos princípios, você vai perder. Mas a integridade é que te guarda, é que te preserva, é que te livra de todo espírito invejoso. Mas crescer, produzir, prosperar, a gente precisa aprender a lidar com isso. Os invejosos, as pessoas que vão tentar falar, vão tentar construir ideia, está roubando, não tem esse negócio, tá, né? O que está fazendo? Né? Antigamente estava sem nada, agora como é que é? Como é que é isso? Não pode, irmão. Né? Eu estava até vendo você dizer uma frase que fala assim, o problema do invejoso não é ele ver você ter as coisas, é você ter mais do que ele se incomoda com isso. A medida é ele.
Não, se for pelo menos um invejoso que tem muita coisa, beleza, mas geralmente quem tem muita coisa não inveja ninguém, irmão. Porque um próspero, presta atenção que eu vou te falar aqui, vê onde é que você se enquadra aqui. Um próspero, ele anda em cima, ele não tem tempo para ficar olhando, ao contrário, ele já trilhou esse caminho, ele está doido para te dar a mão, ele te chamar. Dificilmente você vai ver um milionário invejando alguém. Eles compartilham. Você já viu o encontro de milionário como é que é? Você já viu? Quem já viu o encontro de milionário? Quando eu for me encontrar com um milionário, eu vou te chamar. Irmãos, um encosta a Ferrari, outro encosta o Jaguar, e eles vão admirar. Cara, tu comprou esse aí, que bênção, hein, meu irmão? Caramba, olha, rapaz, esse aqui é chique, hein? É exclusivo isso aí, tal, né? A gente não, irmão. Muitas vezes você encosta o Fusquinha lá, assim, Fusquinha. Deve estar roubando, está comprando carro. Está andando de bicicleta esses dias, como é que é esse negócio aí? Dificuldade, mas geralmente isso vem de baixo, irmão. Então, como dizia minha mãe, dos provérbios do Maranhão, o que vem de baixo, senta no formigueiro, brincadeira. Não pode nos atingir, irmão. Porque alguém de cima, se ele falar alguma coisa para você, ele tá te puxando. Fala, vem para cá. Faz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Irmão, eu estou te falando isso por experiência de vida. Você pode ter certeza que geralmente pessoas ocupadas, pessoas prósperas, elas não perdem tempo com essas coisas. Mas quem está aqui, irmão, com dificuldade de prosperar, com dificuldade de ter água no deserto, quando você começa a ter água no deserto, ele vai se invejar, ele vai fazer o que puder fazer para te destruir e entulhar os teus poços. Você pode ter certeza disso. Você nunca vai ver Isaac, em nenhum momento dessa história, brigando com alguém, você entulhou o poço, entulhou isso aqui? Beleza, fica com esse aí para você, eu vou para o outro. Entulhou, meu, não tem problema não, porque o Deus que me abençoou, irmão, Deus falou para me ficar aqui nessa terra, que Ele ia me abençoar aqui. Então eu tenho certeza de uma coisa, Ele vai me abençoar. Então para de ser barraqueiro, amém? Deus está me dando até uns nomes aqui, irmão. E o texto diz que Abimeleque fala para Isaac, não fique no nosso meio. E ele foi para o vale, em Gerar. Sabe, irmãos, uma coisa que eu vejo que Isaac aprendeu com seu pai, uma palavra que está em Deuteronômio 28. Ele fala assim, olha, quem obedece os mandamentos do Senhor, quem obedece às leis do Senhor, a bênção do Senhor o alcançará. Você pode ficar tranquilo, ela vai correr atrás de você. Vai correr atrás de você, porque a obediência gera bênção, irmão. Elas vão te seguir, elas vão te perseguir. Você lembra quando tinha ali aquela história de Abraão e Ló? Tem um momento que Deus falou assim, tem que separar, está dando briga aí. Não era entre o Abraão e Ló, os pastores estavam brigando. O pastor não é muito de brigar não, mas nesse momento, por um acaso, estavam brigando os dois. E Deus fala assim, vai se separar. Aí o que Deus... Abraão poderia fazer de qualquer forma, mas de repente ele fala assim, Ló, fala o seguinte, escolhe o que tu quer aí. E o Ló, bobinho, o que ele fez? Olhou para as campinas verdes e falou assim, deserto, campina. Campina, deserto. Eu vou escolher as campinas, Abraão. O que a história diz? Que Abraão foi para o deserto e Deus o abençoou. Ele ficou rico, não, ficou riquíssimo no deserto, irmão. E Ló, arrebentado nas campinas verdes. Eu estava me lembrando dessa história hoje, eu estava preparando isso aqui e lembrando, irmão. A Bíblia fala que José prosperava na prisão, irmão. José prosperava na prisão. Que paradoxo é esse, irmão? Sabe, queridos, então o mais importante do que o ambiente que você está é o que você carrega. A bênção não era o lugar, era a pessoa, Abraão. Ser tu uma bênção. Porque se você for uma bênção, onde você colocar a planta dos teus pés, vai prosperar e vai ser abençoado também. E ele teve essa experiência. Tanto Abraão como Isaac, e todos esses homens de Deus, onde eles chegavam, o ambiente que eles frequentavam, era diferenciado, irmão. Então se você carrega algo de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, onde você estiver, sabe por que aquela empresa está vendendo? Sabe por que está dando certas coisas lá? É por causa de você, e muitas vezes nem você está entendendo. Então hoje eu quero clarificar isso na tua mente. A empresa que você está trabalhando hoje é uma bênção por causa de você. Você carrega algo que ninguém lá tem, mas você tem. Para de murmurar então, irmão, para de reclamar da empresa.
Para de reclamar teu salário está ruim. Está ruim teu salário? Evolui, irmão. Para de culpar o sistema, o patrão. Sabe, esse dia eu estava conversando com uma pessoa. Quem que já foi patrão? Levanta a mão. Quem já foi patrão que levanta a mão aí? Quem já foi patrão? Quem já foi até empregado já, né? Amém. Irmão, você que nunca foi patrão, você nunca vai entender o que é uma cabeça de um patrão. Aí eu estava aqui com meu sobrinho, arrumei um emprego para ele. E ele foi trabalhar num pet shop. Ninguém vai saber quem é. Aí foi trabalhar no pet shop. Aí chegou, o cara pagava R$800 para ele. Ele falou, não, ué, aceitei não, pedi para sair. Falei, mas o que foi, ué? Vai sair. Ué, ele cobra 50 conto por cada cachorro que eu lavo. Eu fiz as contas, se eu lavo. Falei, meu irmão. Falei, bicho, tu está chegando agora, tu já quer ser patrão. Tu está falando que cobra R$50 para lavar um cachorro. Tu sabe que tanto de água que é para lavar um cachorro? Tu sabe quanto que é o shampoo, o sabonete? Tu sabe quanto de imposto o teu patrão paga? Tu sabe o aluguel quanto é que é dessa loja? Tu sabe os outros empregados que tem? Tu sabe as outras dívidas que ele tem para pagar, a estrutura que tem lá? Você sabe? Não, porque você é empregado. E muitas vezes, irmão, nós nunca vamos conseguir ser patrão porque nós não queremos mudar a nossa mentalidade. Então nessa noite eu quero te falar uma coisa, muda a sua mentalidade, porque quando você começar a entender isso, você vai começar a ser mais grato a Deus. Porque você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar, falar, quer saber de uma coisa? Se hoje eu estou aqui, Deus, eu quero fazer o meu melhor aqui. Amanhã eu não quero me conformar com isso, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter o meu negócio. Mas se hoje eu estou servindo aqui, porque eu vou te falar, Deus te abençoa nisso. Quando você tiver o teu negócio, Deus é que vai te abençoar pela tua excelência, pela tua gratidão, pela forma que você fez com responsabilidade aquele momento que você viveu na sua vida, aquele processo da sua vida. Agora que você é um murmurador, sabe o que vai acontecer? Quando você for trabalhar para você, você vai murmurar. Porque pensa-se que quando você vai trabalhar para você, você vai trabalhar menos. Ai, meu Deus do céu, irmão. Até você construir alguma coisa que tem muitas pessoas que não sabem construir até hoje, entendeu? Você vai trabalhar demais, irmão. Demais. E quando você não está trabalhando no braçal, você pode ter certeza de uma coisa, a sua cabeça está trabalhando, porque se ela não trabalhar, a coisa não vai, porque patrão é patrão, empregado é empregado. Amém, queridos? Patrão é patrão, funcionário é funcionário, e até patrão precisa saber se comportar como patrão. Tem muita gente que não sabe, irmão. Eu fico muito triste quando eu vejo peãozada que não sabe lidar com isso. Chega no ambiente e ela sente logo, fala assim, cara, aqui não tem respeito, aqui não tem hierarquia. Eu não estou falando de autoritarismo, não, estou falando de ambiência. O ambiente, entendeu? Gera isso. Fala assim, cara, alguém chegou diferente. É igual a igreja, irmão, da mesma forma. Eu sou o pastor dessa igreja, sou um cara tranquilo. Chega aqui, não tem problema, irmão. A gente vai pregar em alguns lugares aí, irmão do céu. Não tem condições de um negócio desse aí. Você está pregando e o menino está correndo aqui em cima do púlpito. Eu falo, pai, mas quem será, meu Deus do céu? O pai dessa criança. Eu quero dar um tiro, irmão. E ninguém se movimenta. É tudo tranquilo. Você cria o ambiente, irmão. Você cria o ambiente. Amém, queridos? Então seja grato a Deus. Eu sinto muito que eu estou insistindo nessa tecla, mas eu sinto falar para você, seja mais grato, que as coisas vão fluir melhor. O processo vai se acelerar daquela promessa que você tem de Deus, que é Deus que te deu a promessa, mas você está num processo, irmão. Você está travando isso aí, que você não está entendendo isso. Então faz o teu melhor. Vamos aprender algumas coisas aqui com Isaac. Eu anotei aqui 35 itens. Cadê, irmão? Foi só 30. No tempo de crise, como nós devemos nos comportar? Número 1. Presta atenção. Não assusta não, fica firme aí. No tempo de crise, não tome decisões precipitadas. Está na crise? Está na fome? Não tome, irmão. A Bíblia fala que, no texto que nós vemos, Isaac, ele pensou em ir para o Egito. Porque ele falou, cara, tem fome aqui, o que eu vou fazer? Eu vou para o Egito buscar recursos.
Só que quando ele intentou, o texto diz que Deus disse, não desce para o Egito, e não vai. Irmãos, a coisa mais triste que tem é quando você vê uma pessoa no desespero. E no desespero, irmão, geralmente nós não fazemos coisas racionais, nós não conseguimos pensar, nós agimos por impulso, por emoção, e geralmente a catástrofe está propícia a acontecer. Porque nós nos precipitamos. Está na crise? Deixa eu te falar uma coisa. Se você nunca passou um momento de crise, eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que você passe pela crise. Quem já enfrentou alguma crise aqui, irmão? Quem nunca enfrentou uma crise? Quem nunca enfrentou? Quem nunca enfrentou uma crise? Nunca enfrentou. Irmão, tem uma raiva. Quem já enfrentou uma crise aqui, irmão? Aleluia! Você precisa acordar, irmão. Você levanta a mão. Aí você acorda, você vem para mim de novo aqui, entendeu? Todos nós, em níveis talvez diferentes, mas já enfrentamos, irmão. E vou te falar até mais, você não tem como rotular, determinar o que é crise, porque tem crise que é para mim e não é para o Cláudio. O Cláudio enfrenta de boa, porque ele é um bom japonês geralmente tem mais habilidade, entendeu? Eu estava vendo ele fazendo um mocotó online, fica esperto não, eu estou de olho, Cláudio. Mas tem coisas que eu enfrento tranquilo, irmão. Aí você até olha de fora e fala assim, rapaz, agora ele morre. Ó, deve chegar doido. Tem pessoas que vêm te... Tu quer ter oi, que não atrapalha. Tem pessoas que até te assustam, irmão. Você está sabendo? Você assusta, meu Deus, você sabendo o que foi? A fumaça da Amazônia. Foi, irmão do céu. Estou aqui no quarto do meu serviço, aqui orando a Deus pela palavra, quer saber da fumaça da Amazônia. Mas, irmão, que ele fosse da fumaça, tá aí e tal. Não sei, irmão, para mim isso não é uma crise. Vamos orar, amém? Tipo assim, não abala, mas tem pessoas que se abalam com pequenas coisas. Então todos nós, em níveis diferentes, enfrentamos crise e fazem parte do processo. Agora, só o que acontece? Nesses momentos, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Então você prospera quando você aprende a discernir tempos. Para Abraão, a palavra foi vai, desce para o Egito. Para Isaac, fica. O mesmo lugar, a mesma fome. Um fica e o outro vai. Você está entendendo? Quando você tem essa sensibilidade de perceber a voz de Deus, vai facilitar demais nas suas decisões, nas suas escolhas no momento de crise. Qual é a direção de Deus? A crise está aqui, a fome está instalada. O que eu faço? Queridos, cuidado para não tomar, anota aí. Anota aí, eu já encerro aqui agora. Cuidado para não tomar uma decisão permanente em uma situação temporária. Amém? Não tome decisões permanentes aqui, é para sempre. Está batido o martelo. Irmão, era um momento, era uma crise, era um probleminha temporário que ia passar, ué. De repente a balança está desproporcional do que você está falando, do que você está declarando, de como você está se comportando, para a dimensão que você está dando para isso, que a gente costuma dizer no adágio popular, você está fazendo tempestade em copo d'água. Agora a fome é um sentimento terrível, irmão. Muita gente sente fome. Tem gente que sente fome demais aqui na igreja. Eu estava no retiro, eu fui pregar sábado agora, no retiro, irmão do céu. Eu estava falando para a Cleonice, é engraçado, né? Você começa a controlar mais a sua alimentação, você vai vendo que as pessoas estão bem descontroladas. E a fome é uma coisa esquisita. Um ser humano com fome, irmão, é um bicho estranho. Então quando fala assim, olha, e tinha fome, é porque eles tinham buscado tudo quanto é recurso, não tinha recurso para comer. E quando você não tem o que comer, se você não tiver um controle emocional, porque a gente não é só comida não, mas a gente cria essa cultura da comida. Porque Deus cria comida, aí vem o diabo e cria o quê? A glutonaria. Né? E você, por descontrole, né, você vai vendo, eu até anotei isso aqui, uma vez eu preguei isso aqui, só para você relembrar e refrescar a sua mente. A comida é tão forte, lidar com a comida, que desde o princípio começa assim. Quando
o primeiro pecado entrou no mundo, qual foi a tentação do diabo com Adão e Eva? A comida. Né? Alguns falam da maçã, eu não sei se foi a maçã, se não foi a maçã, mas vamos falar que foi a maçã. Falou, pega essa maçã, tá bonita, gostosa, saborosa, olha, experimenta essa maçã, esse fruto. E Eva olhou para um lado, olhou para o outro, estava com fome, falou assim, sabe de uma coisa, irmão? Eu vou comer essa maçã. Fome. Porque se tivesse saciado, não tinha comido. A gente vai ver também a história de Esaú. Esaú trocou a bênção dele, irmão, por um prato de lentilha. A bênção dele. A gente vai ver quando o povo de Israel está saindo do Egito, irmão, eles começam a murmurar e reclamar com Moisés. Aí o que era a saudade do povo? Era o trabalho, era as morenas do Egito, era as mulheres? Não, irmão, sabe o que era? Os pepinos e a cebola, comida. Então a fome sempre vai estar presente na maioria das coisas que nós vamos fazer, porque é um sentimento muito forte. Aí o diabo sempre tenta deturpar o que Deus faz, como eu falei para vocês. Deus vai criar comida, o diabo cria a glutonaria. Agora anota isso aí, anota aí. O problema não é o desejo lícito. O problema, irmão, é que o diabo sempre vai propor uma forma ilícita de você desfrutar daquilo que é lícito. Quem entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Então me explica que nem eu entendi. Explica isso. Irmão, é lícito. Vamos dizer aqui, comida. É pecado comer? Uma picanhazinha é pecado, irmão? Não, um H2Ozinho gelado. Não é pecado não, irmão. Mas o que o diabo põe? Glutonaria. Desejo desenfreado, tem que comer, você tem que se inflamar, você tem que, entendeu? Aí Deus cria comida e o diabo cria Coca-Cola, e assim vai, mas é uma série de coisas, são o glúten, carboidrato, tudo, você está inflamado, olha a sua cara, inflamado. E você vai falar sobre isso, as pessoas não querem saber, porque não me importa com isso não, eu estou de boa, entendeu? Só que você está se autodestruindo com isso aí. Mas não, o assunto não é esse, então vai se arrebentar para você. Mas Deus cria o sexo. O que o diabo cria? A pornografia, a prostituição. Ele pega o lícito, fala assim, ó, você pode fazer o lícito, mas ele cria uma forma ilícita de você fazer o que é lícito. Quem entendeu agora? Quem pode explicar para mim aqui? Vale R$100. Então Deus não abre, irmão, presta atenção nisso aqui, cara. Deus não abre brechas, Deus abre portas. Deus não abre brechas, Ele abre portas. Sabe, você já viu aquela frase assim, ó, eu arrumei um jeito de ganhar dinheiro fácil. Irmão, anota aí, irmão, anota isso aí. Tem duas coisas que não combinam. É fácil e dinheiro. Nunca ouvi falar isso. Ah, pastor, mas se vender droga, você que já vendeu droga sabe como é que é, irmão. É ou não é, Leandro? Não é fácil não, irmão, a pressão é grande. Você está pensando que é só não estar na boca ali, e o outro cara querendo pegar a tua boca também, e a boca da boca, e a polícia está na tua cola, e sabe, você não tem paz não, irmão. Eu nunca mexi com essas coisas não, mas eu sei mais ou menos como é que funciona. Ah, tem dinheiro fácil. Irmão, me lembro uma época, não sei se você é dessa época, talvez você seja uma pessoa bem mais nova do que eu. Eu com meus 34 anos, eu tenho muita experiência já. Teve uma época que muitas pessoas, irmão, inteligentes entraram, eu espero que não tenha ninguém aqui para mim não passar vergonha, mas entraram no negócio de comprar umas avestruz. Quem lembra disso, irmão? As avestruz. Quem lembra? Só os mais velhos mesmo, né, irmão? Irmão, virou uma febre, irmão. É o seguinte, você vai ganhar 8 a 10% por mês. Entendeu? Só comprando avestruz. Só comprando avestruz. Puf. Irmão, começar dinheiro. O Goiás não conseguia criar. Mano, ninguém conseguia comer mais um bife. Porque todo mundo queria criar avestruz agora, que agora era a febre do avestruz. Porque a proposta, dinheiro fácil. É só você entrar aqui, dinheiro fácil. Esses dias criaram umas plataformas, que até hoje tem as plataformas, ganhar dinheiro, 8%, 10%, 15%, 20%, 50% por mês. Aí, a pessoa, o que eles querem? Eles querem
uma grande lucratividade com pouco risco, irmão. Mas não, essas coisas não combinam, irmão. Pode vir um dinheiro, mais fácil. O que a Bíblia me fala sobre dinheiro? Você que a Bíblia fala sobre dinheiro? Lá no começo, sabe o que ele fala? Assim, ó o conselho que ele vai dar para Adão. Do suor do teu rosto, tu comerás. Ou seja, quer ganhar dinheiro? Quer prosperar? Então trabalha, irmão. Trabalha. Sabe, então, Deus cria prosperidade, irmão. O diabo vai criando a ganância, a avareza, né? Problemas, eu estava falando, até anotei aqui, problemas de casamento. Muitas vezes você está passando alguma situação, aí geralmente o diabo oferece atalhos ilícitos para você resolver. Não vai resolver, né? Aí vem aquela pessoa para te aconselhar, você está numa crise no casamento, naquela crise aí aquela pessoa chega, aquela que você desejou na Lagoa Azul, irmão. E geralmente ele não vem com chifre, nem vem com garfo te espetar. Ele pode chegar de Ferrari, ele pode chegar de Dodge Ram. Irmão, é tudo perfeito. Atalhos que muitas vezes são oferecidos para nós, mas em momentos de crise, não tome decisões precipitadas. Amém, queridos? Então por isso Isaac prospera, irmão. Quando todo mundo está ali concentrado em entulhar, ele está achando, cavando. Ele achou o ouro do deserto, que é a água. Que o texto vai dizer, nós lemos aqui. E eles acharam, não foi um poço comum, mas foi poço com águas vivas, água corrente, fluente. Quando Deus desafia Isaac e fala assim, Isaac, não vá. Irmão, ele poderia construir uma série de argumentos, sabe por quê? Porque ele estava sendo perseguido por Abimeleque. A inveja, também o texto está falando, eles invejavam ele, falavam mal dele, e tentavam se meter nos negócios dele, expulsavam ele. Ele fala, Deus, eu tenho que sair desse lugar. Mas o texto diz que ele obedeceu, irmão, ficou firme, sabe? E ele sai do centro e vai para o vale. Só que o problema, como eu falei para você no começo aqui, o problema é que ele sai do centro. Que quando a Bíblia fala assim, sai do nosso meio. Ele pega e vai para o vale. Só que no vale também, o texto vai dizer que ele prosperava ali. No mesmo lugar. A frase que eu quero declarar na tua vida é, agindo Deus, quem impedirá, irmão? Não é lugar. Amém, irmãos? E essa geração que nós enfrentamos hoje, no primeiro problema, eles querem abandonar tudo, irmão. Querem abandonar. Deus está dizendo para Isaac, sabe o que? Calma. Está na crise? Respira. Conta até 10. Tranquilidade, muita calma nessa hora, né? Olha o que o texto diz no versículo 3. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. No versículo 6 diz, e assim Isaac ficou em Gerar, ou seja, ele obedeceu a Deus. Era um desafio ficar? Era um desafio ficar, mas ele tinha uma palavra, uma promessa, ele falou, vou esperar em Deus aqui. Então para que Deus cumpra, anota aí, para que Deus cumpra promessas, você precisa cumprir princípios, irmãos. Sabe por que tem muita gente que não vive a promessa? Porque não obedece princípios de Deus, quebra princípios, não tem promessa para quem quebra princípio, irmão. É um desafio obedecer. Nós já nascemos assim, irmão, você sabia disso? Quem aqui, por um acaso, que eu posso estar enganado também, presta atenção, ei, olha para mim aqui. Quem aqui já ensinou seu filho, criança, essas criancinhas de Jesus estão por aí, esses meus galeguinhos, meus cabelos de ouro. Tem uns 3 aí. Vou te ensinar 10 passos para desobediência. Algum pai aqui já ensinou o filho a desobedecer? Eu vou te ensinar, vou te treinar a desobedecer. Não, irmão, já vem treinar de fábrica. Ele nasce já implantado nele um chip Adão. Para desobedecer. Olha o que eu peguei um versículo para me fundamentar isso aqui. Olha o que diz Provérbios 22:15. A insensatez. O que é insensatez? Loucura. Está ligada ao coração da criança. Vírgula. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Pega a vara, irmão. Pastor, não pode falar isso desse dia não, irmão. Eu falo, a Bíblia fala que a vara da infância e da juventude é a vara da mora. Você já viu na Bíblia isso aqui?
E quando você nega a vara, você vai ver a pessoa louca. Por isso que está aí crescendo, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, louca, toma decisão, não tem controle. O pai nunca travou, nunca segurou, nunca limitou. Sabe, amados, e por que eu estou falando? Eu estou falando do princípio da obediência. Então nós herdamos isso geneticamente. Nós não queremos obedecer, porque muitas vezes não é fácil obedecer a Deus. Mas para mim eu vejo aqui Isaac um exemplo, irmão, de alguém que pagou o preço por obedecer. Então primeira coisa que você precisa anotar aí: em tempos de crise, não tome decisões precipitadas. Calma, cara. Vai dormir, toma um café, chama o teu pastor para conversar. Sabe que a gente presta atenção aqui, aqui, que eu já estou encerrando já. Tem gente que a gente vai aconselhar. Você sabe qual é o conselho que a gente dá, irmão? Nenhum. Você fica só ouvindo, é mesmo, pai? Pai, que coisa, hein, pai? Rapaz, é mesmo. Mas é assim mesmo, a vida, hein, pai? E o Flamengo, como é que tá? O Flamengo tá bem, né, meu? Pois é, pai. E a pessoa só quer botar pra fora mesmo ali, mas acabou aquilo ali, sabe? Mas não se precipita, cara. Minha mão nisso. Eu acho que perdão, amor, graça, compaixão, cabe em qualquer lugar, irmão. Eu vou criar um critério da traição, vou criar um critério de, sei lá, de... Qual outra coisa aí? Eu não crio critério para isso não, irmão. A minha palavra é a de Jesus aqui, fala o seguinte: olha, não separe o homem o que Deus ajuntou. Eu estou com Deus, eu sou dos que juntam. Dos que juntam. Porque quando você abre um precedente, acabou, irmão. Nós já vimos isso acontecer já. Eu trabalhei lado a lado com um pastor que ele tinha um critério seguinte para mim, ó, teve agressão física para mim. Irmão, o cara está doido para separar. Por quê? Porque o diabo está botando atalho. A menina, aquele laço de alma. E você olha para a mulher e fala: meu Deus, eu quero doido para separar, sem incôgnito, não tem como. Aí o pastor vai e fala assim: ó, se agredir, aqui eu libero a separação. Fala, pá, mas não pensa duas vezes. Toma, segura. Puf! Teve agressão, meu Deus, eu não queria. Meu Deus, eu não queria separar. Mas lamentavelmente surgiu essa situação que teologicamente agora eu estou embasado. Então... Para mim, disse, não, mano. Apanhou por quê? Você enfrentou? Porque ninguém anda batendo em ninguém de graça. As coisas não acontecem assim, irmão. É ou não é? Você que já apanhou aqui. Brincadeira, né? Ninguém aqui nunca apanhou aqui, não. Nunca teve esse problema aqui, graças a Deus, né? Segunda coisa. Em tempo de crise, presta atenção nisso aqui, cara. Isso aqui é muito forte. Em tempo de crise, retire os entulhos dos poços. A Bíblia fala que Isaac desentulhou um por um. Sabe por quê? Como eu te falei, pode estar entulhado, mas lá no fundo tem água. De repente, irmão, não acabou a água. Só está entulhado. A situação não é um ponto final. Só que você foi deixando acumular coisa no seu emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, sabe, irmão? E você olha, você não vê alternativa, cara, você não consegue ver o fundo, né? A luz no fim do túnel. Mas a Bíblia diz, olha, que em tempo de crise, ao invés de você desesperar, você precisa trazer na sua memória o que te traz esperança. Fala assim, cara, um dia eu vivi isso aqui em Deus. Um dia eu tinha essa disciplina, esse hábito de devocional, eu consegui orar, eu consegui escutar louvores, eu vou mudar o ambiente aqui na minha casa, eu vou começar a buscar mais a Deus, eu vou começar a trabalhar mais, eu vou começar a me dedicar, vou me controlar mais. Você começa a desentulhar, tirar as coisas que estão te atrapalhando de fluir, né? Que o texto diz que, lá em João, quando fala assim, do teu interior fluirão rios de água viva. Jesus falando para aquela mulher samaritana, e para nós é uma palavra profética, que quando nós estamos livres dos nossos entulhos, nós vamos fluir, irmão. Parou de fluir, você pode ter certeza de alguma coisa. Algo está impedindo o fluir. Então, em tempo de crise, a gente precisa analisar. Vem cá, cara, por que não está fluindo? Qual era a crise lá? Qual era a crise que ele está enfrentando? Qual era a crise? Qual era a crise? Fome. E a água resolveria o problema da fome, porque você planta, colhe, molha, tal, água. Então, ou seja, era uma alternativa. A crise dele era fome. E desentulhar os poços era fundamental para ele vencer a crise. Quando você associa isso
A sua vida pode ser qualquer área, irmão. Qual é a tua fome hoje? Qual é o teu problema, a tua crise hoje? Com certeza tem algum poço que está entulhado para você entrar nessa crise e não vencer essa crise. E se apavorar com essa crise. Você está entendendo que muitas vezes não é nem mudar, correr, fugir, separar. Não, é só... Peraí, cara, eu tenho que rever meus conceitos e valores. Eu tenho que rever meus princípios. Eu tenho que rever minhas palavras, meus comportamentos. Vai tirando entulho, irmão. Sabe, você continua sendo uma fonte, só que os entulhos impedem de fluir. E quando flui, muitas vezes está contaminado e sujo. Mas em nome de Jesus, que possam sair todos os entulhos desses poços. E 3, para a gente finalizar aqui, que eu estou cansado já. Em tempo de crise, pare de murmurar e trabalhe. Ah, meu Deus do céu. Desde que entra em crise, irmão, vai ficar na cama. Esse dia eu fui... Esse dia não, tem um tempo já. Deixa eu falar isso aqui, eu falo. Eu posso falar. Eu fui aconselhar um rapaz que estava em crise. Um pai de família. Com muitos filhos. Bom para fazer filho, muito bom para ter gente que é bom fazer filho, irmão. Mas só que filho, nós acabamos de falar da criança aqui. Cada criança já vem com seu kit. Então se você quer ter muito problema, tenha muitos filhos. É uma bênção de Deus, irmão. Mas você tem que saber lidar com isso aí. Agora é muito fácil, você tem muitos filhos e de repente você fala, não, estou mexendo com isso não. Não me envolvo com isso não, isso é a mulher que cuida. Olha, o que é isso aí? A mulher tem o seu papel, o homem também tem o seu papel. E esse menino estava lá deitado na cama porque ele falou que estava em crise. Não, estou com problema, a empresa não está indo bem. Aí eu estou deitado aqui, tem 3 dias que eu estou deitado aqui. Aí mandou me chamar, irmão. Um psicólogo, terapeuta, entendeu? E psiquiatra igual eu, não tem outra pessoa. Entendeu? Cheguei, tentando entender filosoficamente o que ele estava passando. Falei assim, meu irmão, meu amado, o que você está passando? Falei, não, pastor, mas você está com algum problema patológico? Tem algum laudo? Não, é porque a empresa faz. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Tá só nós dois no quarto. Toma vergonha na tua cara, seu vagabundo. E levanta essa cama, rapaz. Você tem 5 filhos, rapaz. Bora, rapaz, você tá doente? Não, então levanta, cara. Que negócio é esse, irmão? Porque se tiver com problema, eu te levo para o hospital, mas você não tá com problema nenhum. Que conversa é essa? Não, não tem esse negócio não, porque no momento de crise, você não tem que murmurar, não, irmão. Você tem que trabalhar. É a crise, trabalha mais. Sabia disso? Quem tem essa consciência, olha que Isaac poderia ficar tapado, está com fome, a fome está instalada, e Deus fala, fica na fome, então eu vou ficar deitado, não adianta fazer nada, adianta ou não? Adianta ou não, irmão? A Bíblia fala que quando Isaac estava lá, no momento de, presta atenção nisso aqui, pega isso aqui no teu espírito, não pega na carne não que você vai escandalizar, mas quando Isaac estava lá, e Deus falou assim, fica aqui nessa terra, em Gerar, que eu vou te abençoar aqui. Olha, só tá barão aqui. E as garopas vêm caindo, e ele só juntando. Assim, menino, vou juntar aqui. Não foi isso que aconteceu? Qual foi a ação de Isaac? Olha o que o texto... E semeou Isaac naquela mesma terra. Segundo passo, e colheu naquele mesmo ano. Sem medidas, porque o Senhor abençoava. Nós não podemos pegar esse texto e fazer igual você fazia com o disco da Xuxa para ver o diabo falando de trás para frente. Não, irmão. É normal. Ele semeou, ele colheu, porque Deus abençoava. Mas ele, irmão, você imagina a cena, irmão, num lugar seco, a fome está instalada, está lá Isaac cavando, plantando, os filisteus passando, falam assim, esse aí está doido, está no crack, pode ter certeza, isso aí é droga, entendeu? Está doido, está maluco, porque você está fazendo o que ninguém está fazendo, porque você tem uma palavra. Então no momento de crise, você vai fazer o que ninguém está fazendo, irmão. Por isso no momento de crise, para de murmurar, para de focar no problema, fala assim, Deus, qual é a solução aqui? Porque eu quero a solução. O que é a solução? É plantar, porque se eu vou colher, mas para me colher eu preciso plantar. Então vai trabalhar, irmão. Trabalho.
e plantar ali para Isaac, não é igual nós aqui plantamos uma mão, é pela fé. É crendo que poderia ser zombado. E todo mundo, com certeza, não sei aquelas pessoas, não tem aqui não, mas em alguns lugares tem aquelas pessoas que você toma uma decisão, fala assim, eu estou começando a fazer isso aqui, comecei a fazer uma dieta. Ai, não vai não. Aí quando vai vendo assim, a barriga está igual a do Eliabe, só o tanguinho, entendeu? Aí fala assim, oxe, aí muda ou não muda? O discurso, hein, que você está fazendo o quê? Está comendo o quê? Que é isso aí que você está tomando? Uns já falam logo com inveja, falam assim, está tomando chumbinho. Remédio de Goiânia, está tomando remédio de Goiânia. Não pode, sabe, se conscientizar. Fala, não, coitado, está todo dia, irmão, dizendo não para as drogas. Dizendo não para as glutonaria, porque crente não bebe mais. Irmão, tudo que nós vamos fazer é comida. Eu estava até falando para o Kevin hoje. E a gente cria essa cultura em tudo que a gente vai fazer. Toda celebração nossa, comida. Vamos sair do culto aqui, vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer, vamos comer um mocotó, Aí quando você fala, vamos fazer um jejum, fala, opa, porque a gente cria essa cultura. E agora você sabia de uma coisa, que a comida não é tudo não, irmão. Para nós, eu vou começar a fazer um jejum, eu quero desafiar pessoas aqui nesse lugar, a gente fazer uns jejum mais prolongados aí, para me te provar que a gente consegue ficar 40 dias sem comer. Amém? Puxa, quem está comigo nessa aí, irmão? Estamos juntos ou não estamos, irmão? Não, beleza. Fechou. Vamos começar pela metade. Quem está comigo na metade? 20 dias. Eu, a Lília, a Deus, Daui. Eu estou olhando bem para as caras. Vai filmando aí. Está filmando tudo ali, tá, gente? Irmão, é possível. Tem um livro que chama O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Quem já leu esse livro já? E pessoas vivem, irmão, tranquilamente, 40 dias. Nós já fizemos aqui, eu já fiz algumas vezes, umas 4, 5 vezes, né, Cleiton? 40 dias já. Eu quero retomar isso de novo. Estou sentindo falta disso, sabe? Retomar consagração, porque a gente também não pode ser tocado só, né? E nós estamos falando de comida aqui. Você vê como é que a fome muda o nosso comportamento. Então, quando eu vejo assim um Isaac que na fome ele tem consciência para obedecer, ele tem consciência para trabalhar, ele tem consciência para não murmurar, irmão, precisa nos ensinar algo isso aqui. Né? Porque você pode ver que a primeira coisa que a fome vai te dar é irritabilidade. Tá, dor de cabeça, você fica irritado, nervoso, estressado. Aí, porque uma coisa é a gente pregar um texto como esse e a gente compartilhar aqui. Outra coisa é você estar no teu momento de fome e eu falar para você, irmão, não murmura não. Irmão, é perigoso levar uma porrada, irmão. Eu falo, não, calma, irmão, não murmura não. Você está nervoso, o que foi? Você está nervoso? Nervoso o quê? Você não está entendendo não. A mulher não fez comida não. Chega do serviço com fome. Eu falo, calma. Então, em tempo de crise, não murmure, trabalhe. E você vai colher 100 por 1. Olha só, você vai colher 100 por 1, sem chuva, sem tempo adequado, mas a Bíblia fala que ele semeou pela fé. E para isso acontecer, ele desentulhou os poços e cavou novos poços. Trabalhou, irmão, desentulhando e cavando. Ele não parou de trabalhar não, naquela terra que Deus abençoou. Então tem gente que é especialista em murmurar e péssimo em trabalhar. Então Isaac não murmurou, mas semeou na terra que Deus mandou. Isso faz a diferença. Qual foi a terra que ele semeou? A terra que Deus mandou. Talvez Deus mandou numa terra, mas a tua orientação da tua especialidade, fala assim, não, eu vou para lá porque aquela é melhor. Mas se Deus mandou aqui, você pode ter certeza, pode ser a terra mais seca, mais imprópria. Mas se Deus mandou, você pode semear, que vai dar certo. Amém? Então ninguém nunca morreu afogado no seu próprio suor, irmão. Anota essa frase aí para você falar na sua célula, irmão. Ninguém nunca morreu afogado no seu próprio suor, pelo trabalho. Então para de orar por fruto que você não plantou. Você está orando pelo fruto que você não plantou e você está pedindo água de um poço que você nem desentulhou nem cavou. Então presta atenção, vai trabalhar. Nossa oração precisa ser congruente com as nossas ações. Você vai orar, mas tem que ter, entendeu? Alguma coisa que vai se encaixar em algum momento.
Pastor, eu estou orando aqui para passar no concurso. Quem está orando para passar no concurso? Amém? Você está estudando? Não, pastor, mas eu estou orando. Eu creio que Deus vai, irmão. Deus vai tirar alguém de lá e te botar, porque você é o bonitão. Vai, pode ficar esperando, fica esperando aí, mano. Mas senta, tá? Olha que nós estamos lendo aqui, Isaac. Deus falou assim, olha, ele poderia ou não ignorar, falou assim, Deus falou assim, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. Eu vou abençoar você, sua descendência até. Aí eu vou deitar na rede, porque tem uma palavra, irmão, vou deitar aqui, porque Deus falou que vai me abençoar. Aí Deus fala para você, vou abrir uma porta de emprego para você, um concurso público. Você fala, Deus falou? Então agora eu vou... Agora você tem que estudar mesmo. Agora você tem que cavar poço, desentulhar, semear, plantar, acreditar, confrontar, enfrentar as palavras contrárias, clima e tudo, irmão. Porque tudo vai se levantar contra. Fica firme isso aí. Agora vale a pena cavar? Eu quero encerrar com isso aqui, cara. A Bíblia fala que ele cavou poço. E o último poço que Jacó cava ali, nesse capítulo nós lemos, é o de Betesda, que está até hoje. Até hoje o poço de Betesda está lá, irmão, fluindo. Você lembra que aquela mulher fala, tu é por acaso é maior do que o nosso pai? Jacó que cavou esse poço aqui. O poço, olha o tanto de tempo que tem, irmão, e está lá até hoje, fluindo água. Coisas que muitas vezes nós vamos plantar, mas a nossa posteridade vai colher. Então vale a pena semear algumas coisas. E o segredo de Isaac está aqui, irmão. Versículo 25 do capítulo que nós lemos, 26. Coloca para nós aí, enquanto estiver acordado aí, versículo 25. E fez Deus... Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Cada poço era um altar. Essa parte do trabalho eu quero te ensinar uma coisa, presta atenção aqui. Pss, ei, aqui ó, olha para mim aqui, olha para mim, fica firme. O teu trabalho precisa ter a presença de Deus, irmão. Ele ia cavar o poço, mas ele fazia um altar ao Senhor, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Sabe o que acontece hoje? Tem muita gente que não consegue colocar Deus em áreas da sua vida. O teu serviço é teu serviço, a tua faculdade é tua faculdade, a tua casa é tua casa, e a tua igreja é tua igreja. E assim você vai, com um monte de papel. É um ator profissional da Globo, representando em cada ambiente um papel diferente, irmão. Vou te falar uma coisa, cara. Por que Deus abençoava? Porque ele fazia um altar e depois cavava o poço e a água vinha. Quer que flui água do que você está empreendendo e trabalhando? Faz isso, irmão. Tem essa experiência. Começa a orar a Deus. Fazer um altar é isso, irmão. É você apresentar aquele lugar a Deus, aquele ambiente, aquelas pessoas. Fala, Deus, toma conta desse ambiente aqui. Eu sei que tem tanta gente difícil aqui, mas em nome de Jesus, toca nos corações. Que toda inveja caia por terra. Toda roubalheira. Abre as portas, traz cliente, sabe? Prospera esse lugar. Sabe, irmão, você começa a edificar um altar. Sabe o que acontece? A água começa a fluir, irmão. Então não é cavar por cavar, é cavar com propósito e com a motivação certa. Coloca Deus no teu negócio, cara. Coloca Deus no teu negócio, que as coisas vão fluir melhor. A minha pergunta para você é: Deus está no seu negócio? O Espírito Santo mandou uma mensagem para mim aqui. Deus está no seu negócio, irmão? E eu fecho essa palavra agora. Nós vamos fazer a oferta. Bota o Pix para nós aqui. Eu botei no silencioso que vai ficar assim. Aqui é o Pix da nossa igreja. Eu olho aqui para a história de Isaac. Quando eu estava falando para você um pouquinho da nossa história, nós temos muitas coisas para fazer nesse lugar, irmão. Mas eu quero dizer para vocês assim, olha para mim. Acabou o culto? Não, presta atenção. Muitas coisas que nós estamos travados ainda aqui é por falta de entendimento disso, irmão. Você tem o seu trabalho, mas você nunca
colocou Deus nisso aí. E muitas vezes você colocar Deus é você ter gratidão, saber que foi Deus que te abençoou, é Deus que te prospera, é Deus que abre as portas, é Deus que fecha portas. Aí o diabo muitas vezes coloca uma mensagem na tua mente, dizendo o seguinte: não, mas precisa não dá esse dinheiro não, vai te fazer falta. Esse dia vai fazer falta para você, essa oferta vai fazer falta para você. E sabe o que vai acontecer? Vai fazer falta mesmo, irmão. Eu sei, olha, eu estou falando, mas eu estou falando para você o seguinte.